Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula gratuita de ficha de anamnese. Sou Yana Yefrimova, sou formadora de micropigmentação desde 2017. Vamos lá. Fazer análise do estado físico e emocional da nossa cliente é muito importante, é fundamental, pessoal. Por isso, não vamos começar a fazer o procedimento da micro sem analisar tudo direitinho. A ficha de anamnese vai estar no material de apoio do curso. Ela começa pelos dados gerais da nossa cliente. A nossa cliente vai ter que preencher tudo certinho, direitinho. É o registro, digamos assim, certo? Depois temos também data do procedimento. É fundamental apontar a data do procedimento, data do retoque. É mais importante ainda. Na parte de pigmentologia, nós vamos apontar a mistura das tintas que nós utilizamos. Imaginamos, no caso de uma certa cliente, nós utilizamos uma mistura das tintas. Então vamos colocar 30% de cor e 70% de cor estado da pele. Também é importantíssimo. Às vezes acontece que o cliente sangrou demais, exagerou na véspera com álcool e acabou de sangrar durante o procedimento todo. Nós vamos também apontar essa parte na ficha, porque no dia do retoque vai ser mais fácil. Nós já estamos preparadas, já sabemos que a cliente sangrou demasiado e pronto, já sabemos que isso é capaz acontecer outra vez. E também podemos dar indicações para ajudar o cliente a prevenir o sangramento, por exemplo. No dia do retoque já vai correr melhor. Essa parte é muito importante, apontamos sempre tudo, todas as reações possíveis durante, tudo. Técnica utilizada. Também podemos apontar que fizemos uma técnica menos densa ou mais densa, depende, ou neutralização labial, depende mesmo da técnica que nós vamos utilizar, ok? Profissional. Eu tinha colegas e apontava então o nome do profissional que fez o procedimento, isso ajudava. Eu acredito que muitas de vocês já estão a trabalhar na área de micropigmentação e estão a trabalhar com colegas, por isso essa parte podem modificar depois, deixar na ficha profissional ou tirar. Informações de cliente. Temos de ter muita atenção e perguntar à nossa cliente sobre alergias, principalmente à anestesia. Nós vamos utilizar anestesia composta pelo lidocaína e adrenalina. Então, se a nossa cliente teve alguma vez reação a um dos componentes da nossa anestesia, não convém utilizá-la, tá bem? O que é que eu faço? Eu pergunto à minha cliente se ela chegou a levar a anestesia dentária injetada uma vez na sua vida. A maioria das pessoas já tiveram problemas com dentes, então foram arranjar nos dentes e levaram a anestesia de dentista. E a base da anestesia de dentista também é a lidocaína e a adrenalina, por isso já facilita. Nós já sabemos que a nossa cliente levou anestesia, não aconteceu nada, não teve nenhuma reação alérgica, então podemos utilizar a nossa anestesia sem problema nenhum. E atenção, nós não estamos a injetar nada, nós vamos aplicar a nossa anestesia localmente. A reação alérgica à anestesia é muito raro. Desde 2016 aconteceu-me apenas 2 vezes. 2 vezes apenas. O que aconteceu? Uma cliente tinha alergia à lidocaína, ela ficou com manchas no decote e aqui no pescoço. Eu reparei nisto porque tivemos no verão, era verão, e ela estava de blusa aberta, eu reparei logo nas manchas. Falei com a minha cliente, foi ela que mentiu, pronto, ela não foi sincera, ela sabia que eu não vou atendê-la sequer, então ela mentiu quando fizemos a ficha de anamnese. Pronto, só aconteceu isto, manchas à volta do pescoço e aqui no decote, mais nada. A outra cliente era estrangeira e eu acho que ela não entendeu. Ou seja, ela sabia que é alérgica à adrenalina, mas não entendeu. Foi um erro de tradução, ela não entendeu e
fizemos o procedimento a mesma. Ela queixou-se de ter a palpitação no coração e então eu comecei a fazer perguntas, fiz outra vez as mesmas perguntas e sim, ela respondeu que era alérgica à adrenalina. Então foram 2 vezes, não aconteceu nada de grave. Eu quero que vocês entendam que é muito difícil causar os danos graves à nossa cliente, mesmo à nossa cliente que é alérgica, porque nós não estamos a injetar nada. Seria muito mais grave a reação da cliente se for a injeção. Nós só aplicamos localmente a pomada ou o líquido, seja que for. Mas não usamos a seringa, não injetamos nada. Imaginamos, tivemos azar e a nossa cliente é alérgica ou algum componente da nossa anestesia. Não poderemos então aplicar a nossa anestesia nessa cliente. Ou fazemos sem nada, ou compramos outro tipo de anestesia que é feita na base dos outros componentes. Mesmo que não seja injetável, é melhor não arriscar e não utilizar, está bem? A anestesia em si já causa uma edema e sempre provoca... O que é edema? Edema é um inchaço. A anestesia, mesmo se a nossa cliente não tiver reação nenhuma, vai causar o inchaço. Então, imaginamos, se a nossa cliente tiver alérgica, a anestesia vai causar uma edema enorme. A nossa cliente é capaz de parar nas urgências do hospital para levar um soro e diminuir a reação alérgica. Então, isto necessita ter mesmo uma atenção neste ponto. Agora, em relação à alergia aos cosméticos. Infelizmente, não existe nenhum teste que vai nos mostrar que a pessoa é realmente alérgica à nossa tinta, à tinta da micropigmentação. Eu já tive cliente que tinha azar e tinha alergia a tudo e mais alguma coisa, ou seja, ela era alérgica à henna para a sobrancelha, à tinta de cabelo, a toda maquilhagem tradicional que ela utilizava. Mas ela quis fazer o procedimento à mesma. Eu vou ser sincera, eu tive receio porque a pessoa já era alérgica a muita coisa. Só que, infelizmente, aplicando a nossa tinta, o nosso pigmento por cima da pele da cliente, não vai nos mostrar nada, ou seja, não vai dar reação nenhuma. Só aplicando a tinta para dentro da pele da nossa cliente, pode causar uma reação alérgica, ok? Nesse caso, nenhum teste funciona porque a tinta não é inserida para dentro da pele, ou seja, se a cliente quiser, podemos, óbvio, fazer o procedimento da micropigmentação, só que nunca sabemos da reação própria do seu organismo, ok? Então, é algo que temos de ter cuidado e observar as reações durante o procedimento. Diabetes é uma questão muito interessante. Nas todas as formações que eu tirei, era ensinada que diabetes é uma contraindicação e não podíamos fazer a micro, mas nunca. Eu segui estas recomendações sempre até uma minha cliente que era diabética. Eu marquei com a senhora por telefone. Quando ela veio no meu gabinete, começamos a fazer a anamnese e descobrimos que a senhora era diabética e levava insulina todos os dias. Ou seja, ela era insulina dependente e injetava insulina diariamente há muitos anos. Pronto, eu pedi desculpa à senhora, expliquei-lhe que eu não posso fazer o procedimento da micropigmentação por causa dessa condição. Só que a senhora disse que isto não fazia sentido, ela já foi operada, ela fez outros procedimentos mais invasivos do que micropigmentação e sempre correu bem. Ou seja, o que é que nós fizemos? A senhora ligou para seu médico, que é responsável no hospital em Lisboa pelo departamento de diabetes. Ela falou com o seu médico a voz alta. Eu expliquei ao doutor o que era o procedimento, como é feito, e o doutor disse que sim, a minha cliente podia fazer a micropigmentação. Só pessoas com um tipo de diabetes não podem fazer a micro, mas estas pessoas sabem disto.
Também uma parte muito importante, a nossa cliente é diabética, mas antes de fazer o procedimento, nós temos que perguntar-lhe como ela está a curar as suas feridas, ok? Como corre o processo da cicatrização. Se a ferida da cliente fica úmida durante muito tempo, não convém fazer o procedimento da micropigmentação. Ela vai demorar muito tempo para cicatrizar. Em princípio, crostas não vão sair gradualmente como é necessário e o resultado cicatrizado não vai ser bom. Por isso, eu não aconselho fazer nesta situação. Cancro. Principalmente vamos falar de cancro de pele. Óbvio que a cliente que tem cancro de pele vai primeiro pedir a autorização do seu médico. Eu tive melanoma, eu sei do que eu estou a falar. Cada vez quando eu quero fazer algum procedimento, depilação a laser, por exemplo, ou tatuagem, algo que tenha a ver com a minha pele, eu vou e falo primeiro com a minha médica. Ou seja, cancro de pele, obrigatoriamente a nossa cliente vai primeiro falar e consultar com o seu médico. Outro tipo de cancro é a mesma coisa. Mandamos sempre a nossa cliente pedir a autorização do seu médico. O médico deu a luz verde, está tudo bem, a nossa cliente pode fazer procedimento, fazemos. Só que é muito importante que a nossa cliente não esteja no processo de radioquimioterapias, porque aquilo acaba por defesas do organismo da nossa cliente, a cicatrização vai demorar séculos e não vai correr muito bem. Após o tratamento ser finalizado, podemos fazer sim. Gravidez e amamentação. Eu não aceito grávidas e as mulheres que estão a amamentar os bebês com menos de 6 meses de idade. Micropigmentação é um capricho, não é uma das primeiras necessidades, por isso eu não vejo sentido uma grávida fazer este tipo de procedimento. Outra coisa, um pouco do nosso pigmento e de nossa anestesia vai entrar para a corrente sanguínea e pela placenta também vai ter contato com o feto. Nós estamos a falar de umas quantidades minúsculas, mas mesmo assim, na minha opinião, não convém arriscar e fazer o procedimento nas grávidas. Por isso, na minha opinião, é melhor esperar um ano e meio, 2, e fazer depois o procedimento para que a nossa cliente não teria nenhum risco, nem a cliente, nem o feto. No caso, a micropigmentação não é um capricho, não é uma primeira necessidade, por isso eu não vejo sentido atender grávidas e as mulheres que acabaram de ser mamás e estão a amamentar. Hepatites e SIDA. É extremamente importante ter uma segurança no local do trabalho e trabalhar sempre de luva, porque a nossa cliente é capaz de não saber sequer que ela tem um vírus de hepatite, por exemplo, ou SIDA. Por isso, temos sempre trabalhar de luva para evitar aquela contaminação cruzada, para evitar contaminar o cliente que vem a seguir e até mesmo a nós e os nossos familiares. A pessoa que tem este tipo de doença, ela tem imunidade extremamente baixa, ou seja, não convém fazer procedimento em cliente com este tipo de problema, porque o cliente vai cicatrizar muito lentamente, a cicatrização não vai correr bem e o resultado final também não vai ser bonito. Quanto à segurança no trabalho, não se preocupem, porque nós vamos abordar este assunto durante o curso. Vírus da herpes é um assunto muito importante. Não convém fazer a micropigmentação com herpes ativo. Se a nossa cliente tem tendência de ter o herpes, o que é que nós vamos fazer? Não adianta mandar a cliente tomar o remédio contra vírus com muita antecedência, porque simplesmente este tipo de medicação não tem o efeito acumulativo. A nossa cliente pode tomar remédio na véspera ou mesmo no dia do procedimento e depois ela continua a medicação. Medicação contra herpes existe em pomada e em comprimidos. Infelizmente, pomadas temos em venda livre nas farmácias, só que elas não são muito eficazes. O mais eficaz neste caso seria mesmo comprimido contra vírus.
Só que a nossa cliente vai precisar de uma receita para poder comprar este tipo de medicação na farmácia. Herpes não é algo que é transmitido através do procedimento da micropigmentação. Ele é apenas ativado, digamos assim, despertado através do nosso procedimento. Tem que ver com defesas baixas do organismo. Se a nossa cliente tiver a tendência de ter o vírus e se ela fizer o procedimento com defesas do organismo baixas, se ela estivesse muito cansada ou até mentalmente fraca, em princípio, ela terá o vírus ativo após do procedimento da micropigmentação. Cirurgias plásticas, ácido hialurônico, Botox. Na cliente que tinha feito muito recentemente um destes procedimentos, não convém fazermos a micropigmentação já. Temos que esperar pelo menos um mês até todo o processo da cicatrização fique concluído. No caso do lábio virgem, primeiro fizemos a micropigmentação labial e depois outros procedimentos. Aparelho de dentes. Na minha opinião, não convém fazer procedimento porque nós vamos causar um grande desconforto à nossa cliente, porque durante o procedimento temos que colocar uma peça especial para dentro da boca, mas futuramente nós vamos falar sobre isto, não se preocupem. Isto vai tornar o procedimento bem desconfortável e para nós e para a nossa cliente. Também outra coisa, na minha opinião, o aparelho dentário modifica a simetria natural da boca da nossa cliente. Eu não aconselho fazer o procedimento na boca com aparelho dentário. Com falta de dentes ou a presença dos dentes temporários é a mesma coisa. Isto afeta bastante a simetria da boca da nossa cliente. Eu, quando tirei os sisos de um e do outro lado, eu reparei que a minha boca ficou muito diferente. Eu tenho falado com muitas clientes minhas que repararam na mesma situação. Por isso, não aconselho. Eu vou repetir que a micropigmentação é algo que não é de primeira necessidade, é um capricho nosso. Por isso, mandamos a nossa cliente primeiro tratar dos dentes e depois fazemos-lhe a micropigmentação labial. Para terminar, pessoal, mais uma coisa muito importante. Nós não podemos, é proibido mesmo trabalhar com a agulha por cima dos sinais. Eu tive melanoma de pele. Melanoma de pele é o cancro de pele. É mesmo grave. O cliente é capaz de não saber que ela tem o sinal já com um tumorzinho lá dentro. É mesmo muito grave traumatizar este tipo de sinal com a nossa agulha. Nós simplesmente vamos espalhar a doença e causar danos gravíssimos na saúde da nossa cliente. É proibido passar com a agulha em sinais planos e em sinais com mais relevo. Não podemos fazer isso. Temos desviar a nossa agulha, ou seja, trabalhar à volta do sinal. Solução. A nossa cliente pode ir à dermatologista e, por exemplo, remover um sinal, certo? E depois nós vamos fazer o procedimento da micropigmentação por cima da cicatriz, nesse caso, ou nós vamos ter que desviar a nossa agulha e não trabalhar por cima do sinal. Plano ou com relevo, não interessa. Trabalhar nos sinais é proibido. Eu acredito que após essa aula, muitos profissionais terão muitos insights e muitas coisas eles não sabiam até agora. Eu espero que essa aula vos traz mais segurança, mais confiança para ter um trabalho ainda melhor. Muito obrigada por ter assistido essa aula gratuita até o fim. Eu espero que consiga transmitir essa minha paixão pela micropigmentação e nos vemos no meu curso.